4. Os deuses. Este capítulo apresenta o mundo divino em geral, incluindo como as divindades funcionavam entre si como supervisores cósmicos e como interagiam com os seres humanos. Não existe a palavra religião nas línguas do Antigo Oriente Próximo. Da mesma forma, não há dicotomia entre o sagrado e secular, ou mesmo entre natural e sobrenatural. A única dicotomia adequada é entre espiritual e físico, embora mesmo essa seja uma distinção menos significativa para eles do que para nós. No final, há uma distinção entre o reino celestial e o terreno, mas os eventos nos dois eram frequentemente entrelaçados ou paralelos. Seria difícil discutir com os antigos o conceito de intervenção divina, porque em sua visão de mundo a divindade estava muito integrada ao cosmos para intervir nele. Na maior parte, a divindade está do lado de dentro, não do lado de fora. Toda experiência era experiência religiosa, toda lei era de natureza espiritual, todos os deveres eram deveres para com os deuses, todos os eventos tinham a divindade como causa. A vida era religião e a religião não podia ser compartimentada dentro da vida. Ontologia. Teogonia. A mitologia da Mesopotâmia e do Egito deixa claro que os deuses tinham origens. Eles existem em relacionamentos familiares e há gerações de deuses. Quando os textos falam de teogonia, origens dos deuses, eles incluem vários elementos na apresentação. Na literatura egípcia, é mais comum pensar nos primeiros deuses surgindo através de fluidos corporais, o deus criador cuspindo, espirrando, suando ou se masturbando, enquanto as divindades posteriores simplesmente nasceram de uma geração anterior de divindade. Na teologia mênfita, os deuses são trazidos à existência por Atum, separando-os de si mesmo. Uma maneira pela qual a criação foi expressa foi pela boca que pronunciava o nome de tudo. Normalmente, os primeiros deuses criados são deuses cósmicos primordiais. Como as forças da natureza são expressões e manifestações dos atributos das divindades, cosmogonia e teogonia se entrelaçam à medida que o mundo natural passa a existir junto com os deuses que encarnam os vários elementos do cosmos. O que significa dizer que um Deus existe ou passa a existir? A questão da ontologia, o que significa para algo existir, é importante para a compreensão tanto da teogonia quanto da cosmogonia, porque não podemos falar produtivamente sobre como algo veio a existir até que definamos de alguma forma o que significa existir. No mundo antigo, algo passou a existir quando foi separado como uma entidade distinta. Recebeu uma função e recebeu um nome. Assim, o ritual de Amon da segunda metade do segundo milênio identifica a criação como começando quando nenhum deus havia surgido e nenhum nome havia sido inventado para nada. Separa-se deles, e depois se separa em milhões. Fora deste sentido bastante restritivo de ontologia emergiu o oxímoro de entidades inexistentes. Antes da criação havia uma unidade expressa pela afirmação de que ainda não havia duas coisas. O reino do inexistente permanece não apenas nas fronteiras, mas em todo o cosmos, e esse reino pode ser encontrado. O deserto e as águas sem limites são dois exemplos. Os deuses existem na Terra apenas através de suas funções. Na Terra, os deuses vivem apenas em imagens, no rei como uma imagem de Deus, e imagens de culto nos templos em animais, plantas e objetos sagrados. Asman expressa isso na ideia de que os deuses eram representados de maneira mais importante por meio de suas ações. A dimensão cósmica do divino não se limitava à pura materialidade de elementos cósmicos como terra, ar, água e assim por diante, ou a corpos celestes como o Sol e a Lua, mas se referia a complexos específicos de ações, traços, atitudes e qualidades que foram interpretados como fenômenos cósmicos em ação e dos quais a humanidade também participou. NUT não era tanto o céu quanto o que o céu fazia. Na Mesopotâmia há uma série de questões semelhantes, embora a filosofia não tenha atingido o nível que encontramos na literatura egípcia existente. A discussão das origens dos deuses é tipicamente inespecífica.
O elemento de procriação é óbvio nas listas de deuses e nas muitas referências às relações familiares entre os vários deuses. O céu, e a terra, que uniram-se em matrimônio cósmico e nasceram os grandes deuses. Esta união é o foco da tradição de cosmogonia de Nippur. Nas tradições Eridu, Namu é a mãe dos deuses, Namu, a mãe primitiva, que deu à luz todos os grandes deuses. Em Ovelitrigo, o deus do céu é visto como o progenitor dos deuses, na colina do céu e da terra quando An gerou os deuses divinos. Devemos entender, no entanto, que o nascimento dos deuses não se relaciona com sua existência física ou material. Relaciona-se com suas funções e papéis porque seu nascimento está ligado às origens dos fenômenos naturais. Todas essas referências oferecem uma teogonia procriativa, mas nenhuma ontologia. Uma oração acadiana do período Seleucida nomeia uma lista de deuses que a cria, e a cada um é dada uma função. Isso não chega a sugerir que a designação de uma função é necessária para que um deus exista, mas indica a importância da função atribuída na compreensão da natureza do deus. As declarações mais úteis para discernir as ideias mesopotâmicas de origens divinas e ontologias são encontradas no Atrahasis Epic e no Enuma Elish. A linha de abertura de Atrahasis estabelece o cenário como quando os deuses eram homens. Este é um caso interessante da natureza dos deuses sendo definida por suas funções. Aqui sua função era humana. Enuma Elish abre com a seguinte introdução bem conhecida. Quando nos seus acima ainda não eram nomeados, nem a terra abaixo pronunciada pelo nome. Apsu, o primeiro, seu progenitor e credor Tiamat, que deu à luz todos eles. Misturaram suas águas, mas não formaram pastagens nem descobriram canaviais, quando ainda não havia deuses manifestados, nem nomes pronunciados, nem destinos decretados. Então deuses nasceram dentro deles. Lamu e Lahamu surgiram, seus nomes pronunciados. Aqui não há separação dos deuses uns dos outros como foi visto no Egito, mas os elementos de procriação, mais pronunciados à medida que o texto continua, e de nomeação são claros. Além disso, o significado dos destinos, que definem as funções e papéis dos deuses é evidente. Os nomes estão relacionados aos destinos, como demonstrado nas tabuletas 6 e 7 do Enuma Elish, onde os deuses em assembleia declaram o destino do campeão Marduk concedendo-lhe 50 nomes, que lhe conferem todos os papéis e funções necessários para exercer a realeza sobre os deuses. Finalmente, deve ser feita menção à teogonia de Dumnu, datada do início do segundo milênio antes de Cristo. É importante pela estreita conexão que retrata entre os deuses e os elementos da natureza com os quais estão associados. Clifford conclui que as divindades masculinas parecem ser hipóstases da fertilidade dos rebanhos e das fêmeas, representantes da vegetação. Jurisdição por meio de atos de parricídio e incesto. Novos deuses passam a existir à medida que assumem as funções dos deuses mais antigos. Exploração comparativa, ontologia e teogonia em Israel. Quando comparamos as antigas ideias de ontologia e teogonia do Oriente Próximo com o retrato bíblico de Yahvé, vemos algumas semelhanças e diferenças significativas. A diferença mais óbvia é vista na ausência de qualquer teogonia em Israel. O texto bíblico não oferece nenhuma indicação de que Israel considerava Yahvé como tendo uma origem, e não há outros deuses para trazer à existência, seja por procriação ou separação. Como o cosmos não é visto como uma manifestação de atributos divinos, a cosmogonia de Israel se desenvolve sem qualquer necessidade de teogonia. A questão da teogonia também é estranha à teologia cristã e judaica contemporânea, onde Deus é considerado eternamente existente. Na área de ontologia, no entanto, há mais continuidade. O próprio nome de Yahvé convida a avaliações ontológicas. Quer represente uma simples declaração de existência ou expresse um aspecto causativo em sua forma verbal, a doação do nome é cercada por declarações de identidade ligadas ao papel.
Embora não possamos ir tão longe a ponto de voltar ao Deus que age de G. White, não podemos deixar de lado os descritores comuns orientados a papéis quando os atributos são definidos. Mais do que isso, a representação bíblica de Yahvé insiste que ele é o único Deus, o que, dada a ontologia apresentada acima, indica que não há jurisdição ou papel atribuído a qualquer outra divindade. Isso será discutido mais detalhadamente em uma seção posterior do Decálogo. Um texto específico que é informado e iluminado por esta compreensão ontológica é o Salmo 14:1. O insensato diz em seu coração: não há Deus. Como fica claro no restante do Salmo, esta declaração implica que o tolo chegou à conclusão de que Deus não agirá contra seus caminhos corruptos. Existência pode ser vista como definida em relação à atividade da divindade. De tudo que foi dito acima, podemos concluir que os deuses vieram a existir através de uma variedade de mecanismos, dos quais a procriação é o mais comum. Quer qualquer deus em particular fosse considerado produto da procriação ou não, a existência da divindade era definida em termos de ter assumido uma identidade individual por estar separada da divindade criadora. Somente no Egito, por receber um nome e por ser dado uma função ou jurisdição em alguma área, definida pelos destinos decretados para eles. As jurisdições podem ser cósmicas, terrestres ou culturais. J. Assmann usou a designação cosmoteísmo para descrever as religiões politeístas que cultam o cosmos como a manifestação coletiva de várias divindades diferentes. Ele explica: deuses tinham nomes, genealogias e um espectro de papéis revelado miticamente. Eles tinham um portfólio, uma esfera de competências cósmicas, vegetativas ou culturais, e, finalmente, eles tinham locais de culto a partir dos quais exerciam seu domínio terreno. Exploração comparativa. O nome, Yahvé. Se as culturas antigas consideravam que algo existia quando tinha um nome e uma função, o nome de uma divindade é mais do que simplesmente um apelido pelo qual ela pode ser invocada, e a identidade do Deus enquadra a existência do Deus. O anúncio a Moisés na sarça ardente é, portanto, um momento singular de definição. Quando ele pergunta que nome deve dar ao Deus de seus pais, Êxodo 13:13, ele não está expressando ignorância da identidade de sua divindade ancestral. Não é incomum que uma única divindade tenha muitos epítetos ou títulos diferentes. Quando Marduk acende a cabeça do panteão, Enuma lista 50 nomes para delinear todas as funções e atributos que ele acumula. Amon-Ra é elogiado por ter nomes cujo número é desconhecido. A multiplicação de nomes é uma forma de expressar o poder e a posição da divindade. Assim, a pergunta de Moisés diz respeito a qual identidade da divindade é pertinente à missão para a qual ele está sendo enviado. Vários nomes foram atribuídos à divindade ancestral nos relatos da fundação, muitos dados com base em um encontro no qual um atributo particular se manifestou. Essa diversidade de nomes também se reflete em Êxodo 6:23, onde Deus indica que havia alguns nomes que haviam sido manifestos aos patriarcas, mas que ele ainda não havia agido de maneira que manifestasse a identidade ligada ao nome Yahvé. Sua declaração não sugere que os patriarcas nunca tenham sido apresentados ao nome Yahvé, mas que ele não cumpriu esse papel em sua experiência. Qual era o papel atribuído a Yahvé? Uma maneira de responder a essa pergunta é através da etimologia do nome. Infelizmente, a etimologia é incerta. Muitos, como F. Cross, analisaram o nome como uma forma causativa do verbo ser. Isso o identificaria como aquele que causa ser, ou seja, cria. Como vimos, no entanto, fazer com que algo seja no mundo antigo significa dar funções e nomes. Podemos perguntar se há algo específico que o nome tem em mente. Se Cross estiver certo haver um elemento verbal causativo no nome Yahvé, pode haver um paralelo aqui com o verbo acadiano banu, que é usado em nomes que descrevem a relação engendradora do Deus pessoal com seu protegido. Ele descreve não tanto um conceito de nascimento real, mas o início de um relacionamento.
O nome Yahvé designaria então um Deus que cria no sentido de um Deus que entra em um relacionamento. Conceito de um Deus da aliança, pois este engendramento torna-se sinônimo de escolha, igual eleição. Podemos lembrar que além de nomear e dar uma função, criar muitas vezes envolve separar. Então aqui Israel é separado, dado uma função. Êxodo 19:56. E dessa forma Yahvé está fazendo com que eles existam. Nesse sentido, Yahvé não foi apresentado como um nome do qual eles nunca tinham ouvido falar, mas como um nome que representa uma função que eles ainda não haviam experimentado. O Deus Yahvé que havia feito promessas de terra ao seu antepassado estava agora pronto para funcionar nessa capacidade implícita. Ele estava formando um relacionamento com a família de Abraão. Êxodo 19:36. Levítico 26:12. E estava elegendo como povo para povoar a terra. Assembleia Divina. Antes de abordar este tópico diretamente, precisamos ter certeza de que observamos o óbvio. Todas as culturas ao redor de Israel eram politeístas. Este fato tem muitas ramificações, algumas das quais já foram abordadas e outras ainda a serem desvendadas. Além do fato contundente, no entanto, está a necessidade de matizar esse politeísmo com cuidado. Em vez de fazer isso por referência aos breves momentos monoteístas, por exemplo, o Egito do século XIV sob Akhenaton, ou a inclinação de agregar identidades divinas a uma divindade na retórica da literatura de louvor, podemos fazê-lo reconhecendo os vestígios de um núcleo monoteísta no sentido de que os deuses são rastreados até nas cosmogonias. Essa entidade divina primordial, singular, não está representada na cabeça do panteão e, de fato, está amplamente inativa. Jean Asman sugere que a própria inatividade distância dessa divindade que resulta na necessidade de reconhecer deuses ativos que por sua vez se tornam os deuses que controlam os destinos do mundo humano. Na medida em que isso seja verdade, o politeísmo seria uma construção secundária, embora domine o ambiente religioso do Antigo Oriente Próximo. Como sua ontologia era orientada para a função, um Deus que não funciona ou age desaparece na inexistência virtual. Exploração comparativa. Conselho de Yahvé. No Antigo Testamento, como seria de esperar, Yahvé é a única autoridade responsável por realizar essas funções. Isaías 40:14 insiste que Yahvé não precisa de consulta, mas o conselho não desapareceu totalmente. Ele não é mais composto de deuses, e seus membros são delegados as tarefas de executar as decisões do conselho em vez de ser delegada a qualquer autoridade ou jurisdição real. No entanto, o conselho, sob o comando de Yahvé, aborda os mesmos tipos de questões listadas acima. As preocupações da Assembleia são como as da Assembleia Divina na religião mesopotâmica: defender a ordem moral e legal da sociedade, decidir sobre vitória e derrota na guerra e na política, eleger e depor reis, controlar e moldar a história. Ao contrário do conselho mesopotâmico formado pelos grandes deuses, o conselho israelita, semelhante ao de Ugarit, é composto por seres menores. Além dos salmos que aludem ao conselho divino, por exemplo, Salmos 29, 82, 89, ele aparece em vários outros gêneros. Em 1 Reis 22, o conselho aparece na visão do profeta Micaías. O conselho está deliberando sobre uma estratégia para lidar com Acabe, e o resultado é que um espírito é enviado para enganar seus profetas. Em Isaías 6, a presença do conselho é indicada pelo uso da primeira pessoa do plural: quem enviaremos e quem irá por nós? E é possível que os serafins estejam ligados de alguma forma ao conselho, como assistentes ou como membros. Como em 1 Reis 22, o conselho está procurando um mensageiro para enviar. O livro de Jó começa com uma cena do conselho quando os filhos de Deus, um rótulo ocasional para os membros do conselho, se reúnem e estão sendo interrogados. O adversário, hebraico, Satanás, vem, aparentemente como um deles, e a trama começa a se desenrolar.
Finalmente, é comum ver o concílio fornecendo uma compreensão contextual dos plurais nos primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis 1 e 26, 13 e 22, 11 e 7. Deve-se notar, no entanto, que embora essas passagens de Gênesis sugiram deliberação, não há distribuição de poder aos membros do conselho, e Yahvé é quem realiza as tarefas. Em contraste, o Espírito em 1 Reis 22, o adversário em Jó 12 e o profeta em Isaías 6 são todos enviados do conselho com uma missão a cumprir. Do próprio Antigo Testamento, ficaria claro que os israelitas pensavam em termos de um conselho divino, pelo menos 1 Reis 22 é claro. As informações do Antigo Oriente Próximo forneceram muito mais informações sobre como se acreditava que o concílio funcionava no mundo antigo e, com base nessas informações, podemos entender a visão de mundo israelita com mais clareza. Além disso, agora é possível dar sentido a algumas passagens que antes eram opacas. Sem uma compreensão informada do conselho divino, tornou-se comum para os intérpretes lerem a Trindade, ou pelo menos a pluralidade na divindade, nos plurais em Gênesis, embora a maioria não hesitasse em admitir a improbabilidade de que os israelitas tivessem entendido o texto nesses termos. Mesmo que tenhamos entendido melhor o Antigo Testamento à luz da visão de mundo antiga, podemos ver um nítido contraste na maneira como o conceito do concílio evoluiu para se adequar à teologia de Israel. Este é um exemplo do que é encontrado muitas vezes ao longo do Antigo Testamento. Eruditos confessionais não pensariam em termos de Deus revelando o conceito de um concílio divino a Israel. Está apenas lá no fundo, não necessariamente emprestado da cultura mais ampla, mas simplesmente uma parte de como as pessoas pensavam no mundo antigo. No entanto, o pensamento sobre isso é ajustado na Bíblia para que esteja de acordo com a revelação sobre a natureza de Deus. Os membros do conselho às vezes são chamados de os filhos de Deus, semelhante à designação ugarítica do conselho como os filhos de El. No mundo antigo, as principais decisões entre os deuses eram decisões de grupo. Muito provavelmente uma percepção modelada após o governo humano de um período inicial. Essa visão entendia os deuses como deliberando e governando como uma assembleia. O conselho divino é evidenciado em muitos dos textos ugaríticos, bem como em uma ampla variedade de textos da Mesopotâmia. O Egito, por outro lado, entende seus deuses operando de maneiras muito mais individualistas. Há pouco para sugerir a regra da Assembleia, embora haja um conceito de rei dos deuses, bem como uma estrutura hierárquica entre os deuses. A Assembleia na Mesopotâmia era composta pelos grandes deuses, cujo números, quando designado, era 50. Entre eles estavam 7 que determinaram os destinos. Essa assembleia carregava a mais alta autoridade, pois representava a comunidade coletiva de divindades. Na literatura suméria mais antiga, Anu é o chefe do panteão, com Yu muitas vezes assumindo a liderança ativa. No segundo milênio, Marduk assume a liderança em sul da Mesopotâmia e Azur na Síria. Na literatura ugarítica, o chefe do panteão é El. Aqui os deuses da Assembleia parecem ser deuses menores, e o papel desempenhado por El é mais dominante do que evidenciado pelo chefe do panteão na Mesopotâmia. A Assembleia Divina Suméria se reuniu no templo de Enlil em Nippur. Na literatura ugarítica, a Assembleia ocorreu na residência de El nas montanhas. O papel da Assembleia varia ligeiramente de cultura para cultura, mas um perfil comum é discernível. A lista a seguir é derivada da literatura mesopotâmica. Embora todas as peças não sejam evidenciadas na literatura existente das culturas semíticas ocidentais, o que é encontrado na literatura ugarítica israelita não seria inconsistente com essas funções. Na disputa dos insetos, a Assembleia cria o céu e a terra e os vários tipos de animais e atribui a eles seus papéis. A Assembleia é convocada para decidir casos judiciais humanos ou divinos. Na epopeia de Gilgamesh, a decisão de enviar o dilúvio é tomada no conselho.
Em Atrahasis, tanto essa decisão quanto as tentativas anteriores de limitar a população humana vieram de discussões na Assembleia. Assim, o destino da humanidade é visto como assunto da Assembleia. A Assembleia concede realeza tanto no reino divino quanto no reino humano, onde as cidades recebem realeza, bem como indivíduos. De maneira semelhante, a decisão de remover a realeza e decretar o destino das cidades é a decisão do Conselho nos lamentos da cidade. Assim, o Conselho pode ser visto no papel de decretar destinos em geral, tanto no reino divino quanto no humano, e tomar decisões, ad hoc, que surgem no processo de governar o mundo. Lugar dos deuses no cosmos. Nossa próxima investigação deve considerar como essa comunidade coletiva divina se relaciona com o cosmos e como o cosmos opera sob sua supervisão. Cada aspecto do que chamamos de mundo natural estava associado a alguma divindade no Antigo Oriente Próximo. O resultado é que o termo mundo natural seria sem sentido ou sem sentido para eles. Não havia nada no mundo que fosse natural. Não havia causa e efeito puramente naturais, nem leis naturais, nem ocorrências naturais. Tudo estava imbuído do sobrenatural, outra categoria artificial. As divindades cósmicas manifestavam-se naquele elemento do cosmos ao qual estavam associadas e tinham alguma jurisdição ali. Os deuses do Sol estavam ativos no Sol e através do Sol, mas eles não criaram o Sol, pelo menos não nos termos materiais em que estamos acostumados a pensar. Nos conceitos ontológicos que já discutimos acima em relação aos deuses, e aqueles que ainda temos que discutir em relação ao cosmos, a existência está muito mais intimamente ligada à função e ao papel. Consequentemente, que o Sol e o Deus Sol funcionem juntos e que seus papéis coincidam sugere um papel criativo modificado. O nascimento do Deus Sol é coincidente com a origem do Sol. Nenhum funciona, existe sem o outro, explicando assim a tão mencionada correspondência entre teogonia e cosmogonia. Embora o Deus seja a parte controladora na parceria funcional, o Deus não tem existência separada, fora ou acima do Sol. O Sol é a manifestação do Deus e a expressão dos atributos do Deus. O Deus é o poder por trás do Sol. Por isso, também podemos concluir que nossas categorias de cosmogonia, origens do cosmos, e cosmologia, operações do cosmos, são artificialmente diferenciadas em relação ao mundo antigo, da mesma forma teogonia e teologia. No mundo antigo as origens são inseparáveis das operações. Portanto, cosmogonia, cosmologia, teogonia e teologia estão inextricavelmente entrelaçadas. Exploração comparativa. O lugar de Yahvé, no cosmos. Em contraste, Yahvé não é apenas responsável por administrar o cosmos, mas é visto como o originador de seus atributos de controle. Em termos mesopotâmicos, diríamos que Yahvé faz com que os atributos de controle comecem a funcionar, além de decretar os destinos em todos os níveis. Ele não está dentro do sistema, mas opera de fora do sistema. Os fenômenos cósmicos não são manifestações de seus atributos, mas instrumentos de sua soberania. Nenhum atributo de controle tem existência autônoma. No capítulo sobre o cosmos, onde discuto a criação com mais detalhes, sugiro que Gênesis 1 retrata Yahvé criando os atributos de controle nos dias 1 a 13 e decretando destinos nos dias 4 a 6. Nesta conjuntura, é importante diferenciar como as pessoas do Antigo Oriente Próximo viam seus deuses operando no cosmos e como a Bíblia retrata o papel de Yahvé. A diferença mais importante observada na apresentação bíblica do que a teologia de Israel deveria parecer não era o número de divindades, mas o lugar que a divindade ocupava no cosmos. H.C. Brichito observou: a religião bíblica não apenas remove o Deus único do domínio da mitologia, mas, como muitas vezes observado, desmitologiza a própria criação, e isso mesmo quando ecoa com as construções da mitologia pagã. Sugerir que na Bíblia, a natureza é impessoal e o reino do poder supremo é pessoal, ocupado somente por Yahvé.
Em contraste, o mundo antigo em geral percebe a natureza como pessoal, o reino ocupado pelos deuses, e a esfera externa dos atributos de controle, como impessoal. Os deuses estão no cosmos e, portanto, estão presos a certos parâmetros. Como, quando e por quem foram estabelecidos esses parâmetros operacionais? Quem decide quais funções e papéis são preenchidos por quais entidades? Na Mesopotâmia, dois termos importantes nos ajudam a explorar essas questões. O primeiro é o MS sumério, para o acadiano. Ainda há um debate considerável envolvido na definição, e muito menos na tradução, desses termos. As traduções sugeridas incluem decretos, ordenanças, prescrições, regras, atributos, poderes divinos, artes da civilização e normas culturais, para citar apenas algumas. Por conveniência, vou rotulá-los aqui como atributos de controle. Qualquer que seja a tradução que escolhamos, são elas que definem os parâmetros de como o mundo funciona. O segundo termo é o não sumério, smito-acadiano, que define os papéis e funções desempenhados por entidades individuais dentro dos parâmetros dos atributos de controle. Esses destinos, como vou me referir a eles, atribuem às entidades seu lugar no cosmos. Ao compararmos esses termos, podemos concluir que os atributos de controle de algo são relativamente estáticos no sentido de que são determinados sem serem regularmente revisitados ou abordados. Os atributos de controle são ordens permanentes. Em contrapartida, os destinos são muito mais dinâmicos e são reestabelecidos periodicamente. Os destinos são provisórios. Ao mesmo tempo, os atributos de controle precisam ser aperfeiçoados, executados ou ativados. 37. Quando as pessoas executam atributos de controle é no contexto da realização de rituais. Nesse sentido, os atributos de controle precisam ser renovados ou mantidos. Então Rinzin aperfeiçoa o poder e as ordenanças. O significado desses dois termos que traduzir atributos de controle e destinos é que eles ajudam a definir o papel dos deuses no cosmos. Pela natureza da interação dos deuses com eles, eles mostram que os deuses estão operando dentro de um sistema que eles administram. Os atributos de controle existem independentemente deles enquanto o exercício de seu domínio se expressa principalmente através dos destinos. Essas distinções podem ser observadas no prólogo cosmogônico do grande tratado astrológico bilíngue. Na versão suméria, An, Enlil e Enki operam dentro dos atributos de controle para estabelecer o ciclo lunar, dias, meses e presságios. A versão acadiana descreve isso como estabelecendo os planos, o urto, do céu e da terra. Um segundo prólogo dá mais detalhes usando verbos como estabeleceu, nomeou, distribuiu, mediu, o dia, criou, mês e ano, tudo resumido como fazer os decretos relativos ao céu e à terra. Atributos da divindade. Como os assírios, cananeus e egípcios acreditavam que seus deuses realmente eram. Imagens diferentes podem se formar dependendo de quais gêneros de literatura se decide tornar fundamental. A representação na literatura mítica é mais confiável do que dos hinos e orações. A retórica encontrada nas inscrições reais vai dar uma imagem mais equilibrada do que o cinismo que pôde ser encontrado na literatura sapiencial. Os textos de presságio oferecem um retrato mais realista e autêntico do que eles acreditavam sobre seus deuses do que os tratados diplomáticos. O ponto é que é difícil para os de fora penetrar na retórica o suficiente para alcançar uma compreensão confiante de como os antigos pensavam sobre a divindade. A retórica nos hinos e orações naturalmente retrataria os adoradores como sendo condescendentes, refusivos e lisonjeiros. Esperava-se que a retórica das inscrições reais representasse as divindades como adequadamente pretensiosas e abrangentes. Por sua natureza, a retórica da sabedoria irá expor o lado cru da incerteza quanto às intenções da divindade. As crenças reais estão representadas nos ideais ou na praxis. Devemos reconhecer esses problemas, mas eles não precisam nos paralisar ou nos forçar a abandonar a investigação em frustração agnóstica.
O cenário da literatura pode ajudar a ajustar nossa avaliação das informações que obtemos dela. Por exemplo, seria lógico esperar perspectivas diferentes quando um Deus é abordado como um indivíduo, como nos hinos e na sabedoria, quando um Deus atua dentro do grupo ao qual se relaciona, panteão, assembleia, como na mitologia, e quando Deus é visto em relação a deuses de outros grupos, muitas vezes em inscrições reais ou tratados. Abordaremos cada uma dessas categorias em busca de informações. Deuses como indivíduos. Quando os deuses individuais são abordados na oração, os atributos geralmente são nomeados e os títulos listados. É aqui que encontramos o retrato mais otimista dos deuses. É natural que qualquer deus que esteja sendo louvado seja exaltado acima dos outros sem qualquer pensamento de contradição. Anu era o príncipe dos deuses, mas sim também o era. A palavra de cada deus era preponderante e deveria ser tomada acima daquelas dos outros deuses, que estavam sujeitos a ela, trêmulos. Cada deus era o governante do céu e da terra, sublime em todo o universo, supremo e inigualável. Todos esses superlativos foram atribuídos não apenas aos deuses que eram tradicionalmente reconhecidos como superiores a todos os outros, como Anu, Enlil, Enki, Ea, Marduk, Inanna, Istar, Assur, mas também Haddad, Samas, Sin, Ninurta, Zabab e outros, que sempre foram de menor importância, apesar de sua popularidade. Quase qualquer atributo aplicado a Yahvé na Bíblia hebraica pode ser documentado com um deus ou outro no Antigo Oriente Próximo. Esses atributos, no entanto, precisam ser modificados à medida que são informados por outros gêneros de literatura. Quando as divindades são identificadas como amorosas, devemos perguntar se elas amam apenas umas às outras, ou se amam alguns ou todos os humanos. Então devemos examinar as outras literaturas para ver se elas agem de maneira amorosa. Se não, então devemos perguntar se há uma maneira de justificar o comportamento inconsistente com uma natureza amorosa. Se o comportamento de uma divindade é inconsistente, ou se o amor de uma divindade estava na esperança ou imaginação daquele que considerava a divindade assim. Alguns deuses eram amorosos e outros não. Essa complexa investigação pode ser realizada com toda uma série de atributos em relação a qualquer divindade se esses atributos forem atestados na literatura. Deuses na comunidade. Quando os deuses interagem uns com os outros, seus atributos emergem em suas personalidades e nos papéis dentro da comunidade divina. A divindade que pode ser considerado o herói da narrativa pode ser retratada de maneira mais positiva do que outras divindades que podem servir como oponentes, contra-ataques ou personagens coadjuvantes. Assim, a imagem de Enlil em Atrahasis vai sofrer em favor de Enki, e a personagem de Istar está em desvantagem no contexto de suas relações com Gilgamesh. Deuses em conflito. Embora os deuses de uma comunidade claramente compitam uns com os outros pelo poder, os conflitos dos deuses emergem ainda em outro nível quando são vistos representando várias políticas, seja no nível doméstico ou internacional. Nesse contexto, os pontos fortes e fracos das divindades emergem à medida que seus clientes são bem-sucedidos ou fracassam. Nesse tipo de contexto, a polêmica entra em cena. Destas observações emergem algumas diretrizes. Não devemos tentar definir as qualidades mais louváveis de uma divindade a partir da literatura que a elogia, porque nessa literatura muitas vezes encontraremos expressões do que as pessoas esperavam ou desejavam que os deuses fossem. Em contraste, podemos levar muito a sério as qualidades mais ofensivas que podem ser mencionadas nesse contexto. Se uma divindade é elogiada por maldade, por engano, por comportamento devasso ou por traição, teríamos todos os motivos para considerar essas qualidades como aspectos legítimos do perfil da divindade. Da mesma forma, se limitações ou subordinação são mencionadas em contextos onde a divindade é o herói do conto ou onde a divindade é o patrocinador da autoridade real ou nacional, estas podem ser incluídas no perfil com confiança.
Além dos atributos que podem ser identificáveis para qualquer divindade em particular, existem características que se aplicam a todos ao descrever o reino divino no Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, os deuses são percebidos em termos amplamente humanos que incluem, mas se estendem muito além das formas físicas em que são imaginados. Na religião pagã, os deuses nascem e são amamentados, crescem até a maturidade, disputam a satisfação de apetites e emoções, lutam por prestígio, poder e maestria, se entregam ao sexo e estão sujeitos ao fracasso, derrota e morte. Isso vale não apenas para suas personalidades, mas também para a maneira como buscavam seus próprios objetivos individuais. A religião da Mesopotâmia era uma forma receptiva de politeísmo, um sistema aberto, um repertório caleidoscópico de divindades que personificam vários aspectos da realidade. Esses deuses, como os humanos, estavam sujeitos ao rancor, à luxúria e à raiva. Cada um deles tentou realizar seus próprios objetivos, se necessário em detrimento de seus colegas. Da mesma forma que os membros de uma corte oriental, eles procuraram decidir sobre um curso comum, que seria estabelecido em seu conselho celestial. Por essa abordagem, podemos identificar com segurança uma série de características que descrevem adequadamente o sistema politeísta que abrangeu as eras e culturas do Antigo Oriente Próximo. Muitos deles já foram discutidos acima, então podemos listá-los aqui de forma resumida. Características divinas. Antropomórfico. O aspecto importante do antropomorfismo não é a forma física, mas a natureza, caráter e personalidade dos deuses. Muitos dos recursos no restante da lista podem ser facilmente vistos como definindo melhor o que isso implica. Em suma, os deuses eram vistos como tendo todas as mesmas qualidades, boas e más, que os humanos, mas sem tantas limitações. Eles tinham mais poder e um período de existência mais longo do que as pessoas. Eles não eram melhores que as pessoas, eles eram simplesmente mais fortes que as pessoas. Assim como não havia diferença qualitativa essencial entre o plebeu e o rei, não havia diferença qualitativa essencial entre o rei e os deuses. Todos compartilhavam traços humanos básicos, com base geográfica e geopolítica. Um equívoco comum sobre os deuses do Antigo Oriente Próximo é que seu poder era restrito a certas áreas geográficas. A literatura, no entanto, não apoia essa visão. Eles estavam sediados em uma área específica porque era onde ficava seu templo, onde moravam, e onde eram adorados, necessidades atendidas, e reconhecidos. Toda a premissa do imperialismo é que os deuses eram capazes de estender seus territórios a partir de sua base de poder. Novamente, suas conexões geográficas e geopolíticas podem ser vistas como muito semelhantes às de um rei. Assim como um rei pensaria pouco em exercer autoridade ou se importar com um pequeno grupo de pessoas a 800 quilômetros de distância, essas preocupações não seriam centrais para os deuses. Cosmicamente ligado. Os deuses cósmicos estavam ligados a fenômenos cósmicos particulares e, portanto, tinham pouca jurisdição sobre outros fenômenos cósmicos. Deuses que não fossem deuses cósmicos não teriam jurisdição no reino cósmico. Além desse nível de categorização, os deuses também estavam vinculados ao cosmos. Eles não transcenderam o cosmos, mas operaram apenas dentro dele. Talvez pudéssemos pensar em termos de conselho de administração e CEO de uma empresa. Eles têm muito poder dentro da empresa, igual ao cosmos, mas precisam operar dentro da situação econômica nacional e global. Eles dirigem a empresa, mas estão dentro da economia e sujeitos ao seu status procriativo. Já tendo discutido que os deuses nascem e, por sua vez, dão à luz, aqui simplesmente declaro a implicação disso, que não é meramente inferida, mas permeia a mitologia. Os deuses são sexualmente ativos. Lógico e textualmente, também pode ser visto que os deuses têm necessidades e desejos sexuais, e que eles são vistos como anatomicamente equipados tanto para a atividade sexual quanto para a procriação.
Aqui podemos ver quão profundamente o antropomorfismo penetra. Falível. Os deuses cometem erros e julgamentos errados, e até cometem crimes. Eles podem se surpreender, então fica claro que não são considerados oniscientes. Eles experimentam incerteza e confusão e, às vezes, tomam decisões imprudentes. Emocional. Os deuses experimentam toda a gama de emoções humanas, sejam negativas ou positivas. Aqueles familiarizados com a Bíblia achariam fácil imaginar os deuses tendo alegria, orgulho, tristeza ou raiva. No Antigo Oriente Próximo, no entanto, os deuses também experimentam emoções como vergonha e medo. Envolvido em rotinas e atividades diárias. As rotinas diárias não apenas sugerem uma existência humana, comer, dormir, ocupações, mas também inclinações, desejos, necessidades, anseios e, portanto, anatomia e psique. Na comunidade. É compreensível que no mundo antigo, por mais orientado que fosse para a identidade corporativa e a integração social, a divindade também fosse vista em comunidade. Asman sugere que na história egípcia os deuses se desenvolveram como pessoas na percepção do povo apenas em meados do terceiro milênio. Mas uma vez que esse desenvolvimento ocorreu, o politeísmo nasceu como um reflexo da necessidade de comunidade na esfera divina. Com o surgimento das pessoas das divindades, isto é, com a personalização e, portanto, a antropomorfização do conceito egípcio do divino, surgiu o politeísmo. Como pessoa, uma divindade precisava de uma esfera de pertencimento. Ele se tornou uma pessoa apenas por ser integrado às constelações. Como pessoa, uma divindade não era concebível sem referência a outras divindades. Os deuses funcionavam dentro das famílias, dentro da sociedade dos deuses e dentro das estruturas governamentais dos deuses. Tal como acontece com as pessoas, eles extraíram sua identidade de suas relações sociais e papéis. Como em qualquer comunidade, eles eram dependentes uns dos outros de várias maneiras. Quando funções e papéis são definidos dessa forma, as limitações são o resultado inevitável. Como discutido acima, os deuses recebem seus papéis, destinos decretados, e essas atribuições definem suas áreas de jurisdição e autoridade, ao mesmo tempo que os remove de outras áreas de jurisdição e autoridade. Na comunidade, nenhum deus, mesmo o chefe do panteão, pode ser verdadeiramente onipotente. Atributos divinos. Dadas essas características dos deuses dentro do politeísmo do Antigo Oriente Próximo, podemos agora indagar sobre os atributos específicos que caracterizavam os deuses. Aqui encontramos problemas adicionais que devemos resolver. Se é verdade que o mundo antigo estava inclinado a pensar na divindade em termos humanos, devemos levar em consideração o que aprendemos sobre a ontologia antiga, bem como o que podemos discernir sobre a psicologia antiga, na discussão sobre os atributos de Deus. Vimos que sua ontologia era funcional, o que significa que a existência é definida pelas funções que se tem. A psicologia, antropologia, por exemplo, especialmente como se percebeu, do mundo antigo será discutida em detalhes na seção sobre religião familiar. Aqui precisamos apenas notar que os assiriólogos propuseram que no mundo antigo a identidade de uma pessoa era encontrada em relações exteriores, e não em um sentido interior de seu ser. A alma ou essência de uma pessoa, seu eu, era definido em termos exteriores. Assumindo que as percepções de si aplicadas aos deuses, como em todas as outras áreas, imitavam a humanidade, podemos então propor a seguinte fórmula. Se a ontologia fosse definida em relação à função e às ações de alguém, e se eu fosse definido como amplamente exterior, então os atributos pessoais, sejam divinos ou humanos, só poderiam ser discernidos no nível das ações de alguém, isto é, eles não poderiam ser facilmente vistos como abstrações.
Se a fórmula se mantiver, a descrição de um Deus como bom ou sábio significaria apenas que a divindade estava agindo de maneiras percebidas como boas ou sábias, em vez de implicar que a essência ou natureza inerente da divindade deveria ser boa ou sábia. Sábio. A afirmação ou convicção de que uma divindade agiu consistentemente de maneira boa ou sábia, ou a observação de que bondade ou sabedoria persistiu em todo o comportamento da divindade, poderia sugerir que tal abstração poderia ter sido precisa, mas não chega a sugerir que os antigos tendiam a tirar conclusões no domínio abstrato. Eles não estavam inclinados a abstrações relacionadas a percepções interiores. Se essa avaliação for precisa, devemos perguntar se existe algum conceito no mundo antigo de uma essência inerente da divindade, ou podemos apenas dizer que a divindade é como a divindade. Uma pesquisa minuciosa da literatura sugere que o último é o caso. Há pouco interesse expresso em penetrar na psique interior ou na natureza essencial de qualquer divindade. Botero observa com perspicácia que é plausível que nossa insistência em proposições isoladas de certa forma amorteça, de fato deforme, o pensamento daquelas pessoas que não tinham nossa necessidade de lógica nem nossas exigências. A questão operativa em suas mentes, por exemplo, não é a divindade é justa, mas a divindade administra a justiça. Não é importante se a divindade é inerentemente boa, e a divindade fazendo bem para mim? Quando lemos a literatura ínica de súplicas do Antigo Oriente Próximo, descobrimos que os deuses são louvados por sua majestade, glória, beleza e esplendor, por um lado, e por seu poder, autoridade e feitos, por outro. Estas são qualidades manifestadas em formas exteriores, ao invés de atributos interiores. Não é surpresa, então, que encontramos poucas evidências na literatura do Antigo Oriente Próximo de que os antigos consideram seus deuses justos, sábios, bons, fiéis, graciosos e assim por diante, embora muitas vezes expressem esperança de que os deuses agirão naqueles lugares. Maneiras. A ausência de tais abstrações não sugere necessariamente que os deuses não fossem caracterizados por esses atributos, mas pode simplesmente sugerir que os antigos não estavam inclinados a pensar em termos de abstrações. Além disso, não podemos derivar com segurança abstrações da literatura que não têm interesse em tais coisas. Portanto, só podemos considerar os atributos no nível das ações dos deuses. Justiça. Divindades como Shamash na Mesopotâmia são consideradas responsáveis por fazer justiça. Da mesma forma, pode-se inferir que os deuses que governam, especialmente como reis e juízes, são responsáveis pela justiça porque essa era a responsabilidade definidora desses ofícios. Uma vez que eles são encarregados de manter a justiça no mundo, é claro que eles exigem que os reis administrem a justiça e que o povo viva dentro da estrutura da justiça. No Egito, tudo isso está ligado à responsabilidade de estabelecer uma arte. Os deuses do Egito são elogiados por fazerem isso e são chamados a fazer isso. Mas administrar a justiça ou estabelecer uma arte não é a mesma coisa que ser justo. Os deuses estão vinculados por seu caráter ou por seu dever. Podemos muito bem concluir que no mundo antigo é impossível isolar o caráter do dever. A única maneira de abordá-lo seria perguntar se os deuses ou qualquer deus em particular eram capazes de serem justos. Na literatura da Mesopotâmia sobre o piedoso sofredor, pode-se encontrar discussões sobre a teodiceia, explorando a justiça da divindade. Mas mesmo nestes, não há sugestão de que os deuses sejam corruptos ou despreocupados com a justiça. A injustiça no mundo é atribuída não aos deuses, mas aos demônios e humanos. O mal foi construído nos meios que controlavam o cosmos, mas mesmo esses não foram estabelecidos pelos deuses. É claro que o infortúnio pessoal era considerado o resultado de ofender os deuses, mesmo que a ofensa fosse cometida inocentemente. Assim, é evidente que os antigos acreditavam que, em vez de serem injustos, os deuses simplesmente não eram muito francos sobre o que constitui a ofensa.
Os deuses não eram considerados injustos, eles simplesmente não se encarregaram de comunicar suas expectativas. Acreditava-se então que os deuses agiam com justiça. Shamash, em particular, não mostra favoritismo e é considerado um juiz circunspecto. Por outro lado, os deuses podem ocasionalmente ser vistos como juízes incompetentes. O mais notável a esse respeito é a acusação implícita contra Enlil quando Enki repreende por enviar o dilúvio. Esta troca questiona se a justiça foi melhor servida pelo curso de ação de Enlil. Deve-se notar que Enlil estava tentando agir com justiça, em que está sugerindo que sua decisão não foi do melhor interesse da justiça. Como um juiz humano, então, os deuses estão fazendo o melhor que podem para administrar a justiça, mas o fazem de maneira imperfeita. Podemos agora identificar várias maneiras pelas quais se pode considerar-se uma divindade é justa. 1. A divindade é justa, qualidade inerente. 2. A divindade administra a justiça de forma consistente, embora as ações sejam às vezes opaco. 3. Divindade pretende administrar a justiça, mas o faz imperfeitamente. 4. A divindade é corrupta, com apenas um interesse secundário em administrar a justiça. Na Mesopotâmia, a discussão oscila entre as opções 2 e 3. Na Bíblia hebraica, a discussão oscila entre as opções 1 e 2. Yahvé às vezes é declarado justo. Jó questiona a justiça de Yahvé com base em sua experiência, Jó 48, mas o livro exonera a deidade no final. Outro aspecto da justiça diz respeito aos atos de julgamento. Em Israel, grande parte da literatura profética é ocupada com oráculos de julgamento, e tanto nas maldições da aliança quanto na literatura histórica vemos Yahvé como proativo em punir seu povo rebelde. Na Mesopotâmia é mais comum ver o julgamento dos deuses no abandono dos súditos. A perda do cuidado e proteção da divindade exporia a cidade, o indivíduo ou as forças do mal, cujas atividades constituiriam punição. No entanto, muitos textos falam dos deuses impondo punição às pessoas, muitas vezes na forma de doença ou enfermidade. Sabedoria. A sabedoria dos deuses é um dos atributos mais difundidos reconhecidos nos antigos textos do Oriente Próximo, mas nesses textos é não necessariamente relacionado ao comportamento ético ou moral. Alguns exemplos da literatura ínica demonstram que a sabedoria dos deuses muitas vezes se relaciona com sua capacidade de tomada de decisão. Enlil, conselheiro conhecedor, sábio, de ampla inteligência, é o sábio, cujo conselho é supremo. Tot, sábio entre Ned, Minazu, que reúne sabedoria para si mesmo. Ishtar, sábio entendimento e percepção. A sabedoria dos deuses os torna uma fonte potencial de informação, principalmente relacionada à adivinhação. Marca os deuses como inteligentes e muitas vezes resulta em poder sobre outros membros do panteão. É óbvio que a sabedoria associada a Yahvé não seria evidente em nenhuma dessas áreas, uma vez que o yaoísmo oficial não apresenta adivinhação ou um panteão para exercer poder. Em contraste, a sabedoria de Yahvé está relacionada à sua capacidade de julgar. Portanto, sua sabedoria às vezes está ligada ao seu poder. Conferir Jó 9:4, Isaías 31:2, Daniel 2:20-23. Principalmente, no entanto, ele age com sabedoria da sabedoria. Yahvé é um repositório de sabedoria e uma fonte de sabedoria. Bondade. É muito raro que os deuses do Antigo Oriente Próximo sejam descritos como bons, embora a esperança seja comumente expressa de que o Deus fará o bem ao adorador, isto é, agirá favoravelmente ou em seu benefício. Esta é uma expressão de favor ao invés de um sentimento de bondade intrínseca. Mais do que qualquer outro atributo, a bondade, no sentido abstrato, implica correspondência com um padrão independente de bondade. Tal padrão não existe no Antigo Oriente Próximo.
O que um israelita quer dizer quando insiste que Yahvé é bom? 2 Crônicas 30:18. Salmos 136:1. Os teólogos tendem a pensar na bondade de Deus como o agregado de suas qualidades morais. Os teólogos normalmente entenderiam a bondade de Deus como afirmando que Deus não poderia fazer o mal. No Antigo Oriente Próximo não haveria um padrão externo para medir. Então o bem e o mal não seriam categorias que poderiam ser facilmente aplicadas aos deuses. Para Yahvé, o padrão é o próprio caráter de Yahvé. Portanto, impossibilitando de fazer o mal, o bem é definido pelo que ele faz. Em ambos os casos, a discussão e as definições rapidamente se tornam relativas ou circulares, tornando a questão filosófica discutível. O importante aqui é ver a diferença entre como Israel e seus vizinhos pensavam sobre a bondade da divindade. Fidelidade. A fidelidade é um dos atributos de Yahvé mais frequentemente afirmados por causa de seu relacionamento de aliança com Israel. Em contraste, é difícil encontrar tal afirmação para os deuses do Antigo Oriente Próximo. Palavras que transmitem lealdade nunca são usadas pelos deuses dessa maneira. Os deuses não têm acordos ou promessas para serem fiéis e nenhuma obrigação ou compromisso a cumprir. Misericórdia e compaixão. Estas estão entre as respostas mais comumente procuradas pelos deuses. Exemplos de orações no Egito mostram que Amon-Ra é rico em amor e graciosamente disposto quando solicitado. Orações. E Amon é retratado como aquele que conhece a compaixão, que ouve aquele que chama. Expressões semelhantes podem ser encontradas em toda a literatura étnica da Mesopotâmia, bem como nos Salmos de Israel. Exploração comparativa. Como Yahvé é diferente dos deuses do Antigo Oriente Próximo. Os israelitas eram diferentes de seus vizinhos na maneira como pensavam sobre a natureza da divindade. Eles pensavam em Yahvé como tendo uma essência inerente ou simplesmente como uma divindade que agia de maneiras particulares. Como saberíamos? A consistência pode ser uma maneira. Outra pode ser observar afirmações de caráter mesmo quando as ações parecem sugerir o contrário. Uma terceira seria observar se eles mostram uma inclinação para deduzir abstrações sobre a divindade de uma forma distinta das outras no Antigo Oriente Próximo. Não há nada que sugira que o pensamento ontológico em Israel fosse diferente do que é observado no resto do Antigo Oriente Próximo. Embora a ontologia israelita pareça ter se concentrado em funções e relacionamentos, no entanto, ainda é possível que sua autoidentidade tenha desenvolvido um senso de interioridade para complementar a exterioridade mais comum que caracterizou a época. Se uma compreensão de Yahvé com um foco interior levou a uma compreensão de si mesmos nesses termos, ou vice-versa, esse senso de interioridade em ambos os níveis está no centro das características que distinguem Israel de seus vizinhos. A crença de que Yahvé havia se revelado, não apenas suas ações, mas seu caráter, aos israelitas, e que ele esperava que eles o imitassem em ambos os níveis, foi fundamental nesses desenvolvimentos. Consequentemente, em Israel as pessoas são chamadas a imitar a santidade de Deus e, embora essa santidade inclua uma dimensão cultural, ela se estende por toda a gama de estipulações da aliança e tem um elemento moral nela. Que atributos Yahvé tinha que não se acreditava que outras divindades tivessem? Destacam-se na lista os atributos relativos ao monoteísmo, interioridade, caráter moral e relações formais. Ele tinha ciúmes de qualquer ato que reconhecesse outros deuses e era fiel à sua aliança. Assim, embora Yahvé fosse visto como intensamente pessoal, isso não levou a um politeísmo que lhe proporcionasse uma comunidade divina. Em vez disso, as pessoas são criadas para servir como comunidade para ele, e a aliança acaba por dar estrutura a essa comunidade. Inversamente, que atributos Yahvé não possuía que outras divindades possuíam? Essa lista incluiria aqueles atributos que assumiam um sistema politeísta ou fraquezas humanas, como astúcia, luxúria, engano, sexualidade e uma série de outros.
Muito mais itens seriam incluídos nesta lista do que na anterior, porque as qualidades mais básicas vinham do fato de que as divindades do Antigo Oriente Próximo eram percebidas em termos humanos. Os israelitas tinham que ser constantemente lembrados pelos profetas que Yahvé não é como um humano e nem como os outros deuses. Santidade. Na Mesopotâmia, os objetos podiam ser sagrados metais preciosos, madeira, roupas, animais, água, significando que eram culticamente puros ou dedicados a um uso cultual. Da mesma forma, as pessoas podem ser puras ou limpas, elo, referindo-se também ao seu status cultual. Nos textos que listam atributos, os deuses também são descritos com o adjetivo elo. Na ausência de elaboração, é difícil entender o que isso significa, mas com toda a probabilidade refere-se ao status cultural e não ao status moral. Ortodoxia. Uma questão final a ser abordada é se havia tal conceito no mundo antigo como ortodoxia. Certamente podemos identificar uma ortopraxia no sentido de que rituais e encantamentos tinham que ser executados com precisão. Mas os sistemas politeístas estavam abertos à adição de deuses ad infinitum. Se uma divindade se mostrasse influente nos assuntos de uma pessoa ou grupo, essa divindade seria reconhecida. O cosmos estava cheio de seres espirituais de poder, e um queria ter certeza de cobrir todas as bases. Assim, por exemplo, os ninivitas não teriam nenhum ceticismo sobre Jonas vir com uma mensagem de um Deus de longe que tinha planos contra eles. Não havia nada de improvável nesse cenário, e eles não hesitariam em tentar aplacar a raiva dessa divindade. Neste sistema não há falsos deuses e, portanto, não há falsas crenças. O dogmatismo e intolerância em relação às crenças alheias eram estranhos às religiões antigas, já que a completa ausência do conceito de falsa fé ou de quaisquer formas de heresia eram típicas delas. O que pode nos parecer perseguição ou repressão à adoração de um ou outro Deus resulta das alianças políticas associadas à adoração de divindades. Esta questão não diz respeito à falsa fé, mas a qual Deus tem supremacia. As imagens das divindades dos inimigos não foram esmagadas, mas apenas levadas para privar os inimigos do apoio de seus deuses. Pelas mesmas razões, indivíduos que por acaso estivessem em uma terra estrangeira prestaram seus respeitos aos deuses locais daquela terra e tentaram ganhar o seu favor, mantendo ao mesmo tempo a fidelidade aos seus deuses tradicionais. Os deuses não teriam inveja da atenção dada a outros deuses, desde que suas próprias necessidades fossem atendidas e sua posição não estivesse em perigo. Novamente, desta forma, o Deus de Israel era muito diferente de qualquer outra divindade, e os israelitas tiveram um pouco de dificuldade em ajustar seu pensamento à ideia de que Yahvé não toleraria o sistema aberto e que havia deuses falsos e inaceitáveis. Crenças. Isso ficou evidente especialmente no período de Juízes, durante o qual alguém como Gideão podia afirmar lealdade a Yahvé e se perguntar por que ele estava distante mesmo enquanto seu pai mantinha um altar de Baal e um poste de Azerá. Juízes 6 e 25. 5. Templos e rituais. A adoração acontecia nos templos, mas os templos não foram projetados principalmente para fornecer um local para adoração. Eles foram projetados para serem residências de divindades e, como tal, locais para a realização de rituais de culto. As implicações dessa distinção são de longo alcance e afetam nossa compreensão da divindade e do papel do templo no cosmos. Os templos tinham nomes no mundo antigo, já que nomear era uma expressão de função e existência, e um nome como vínculo entre o céu e a terra certamente captura a ideologia lindamente. O templo e o Deus. Do ponto de vista da divindade, o templo é a sua propriedade e residência. O templo terreno era um símbolo, um eco, uma sombra da residência celestial. Como tal, serviu como um elo, um vínculo ou mesmo um portal para a residência celestial. O templo arquetípico celestial às vezes pode ser identificado como o próprio cosmos.
Na Mesopotâmia, o zigurate ficava ao lado do templo como o lugar onde a divindade descia dos céus para residir entre o povo e receber sua adoração. Esses templos foram construídos para ser um local de descanso para a divindade. Embora o conceito de relaxamento, ou mesmo indolência, não falte, o descanso diz respeito principalmente à obtenção de estabilidade, segurança e ordem. A divindade pode descansar em seu templo porque a ameaça do caos foi dissipada. A divindade então toma seu lugar no cosmos ordenado e controlado com o lazer de desfrutar de sua propriedade. Excursus. Iconismo politeísta. A presença da divindade foi marcada pela imagem da divindade. Portanto, é apropriado neste ponto explorar brevemente os fundamentos teóricos do iconismo politeísta.